Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, amigas e amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos da Seichonoye do Brasil. Programa este que é transmitido pelo canal do YouTube da Seichonoye. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Lembrando que o programa Diálogos ele é sempre transmitido às sextas-feiras às 20 horas. Sexta-feira às 20 horas teremos sempre uma edição nova no canal do YouTube. Portanto, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e acionem o ícone de notificação para estarem sempre antenados dos conteúdos novos que estarão disponíveis para todos. Muito obrigado. Sou o preletor Victor Nogueira, serei o mediador do programa Diálogos desta oportunidade. E nesta edição nós teremos um diálogo, um bate-papo sobre um tema extremamente importante, extremamente crucial aí no nosso dia a dia, que é o poder das palavras. Vamos aprender hoje, né, e conversar um pouquinho sobre o que é o poder das palavras, né, sobre como nós guiamos a nossa vida para o caminho do sucesso, fazendo bom uso do poder das palavras. E para que a gente possa realizar esse diálogo, né, desta edição, nós vamos contar com um grupo gabaritadíssimo de preletores, aos quais eu gostaria de apresentar nesse momento. Temos aqui a participação da preletora em grau sênior, Efigênia Orlandi Nobile. Olá a todos, muito obrigado. Vamos ter uma conversa bem interessante hoje sobre o poder da palavra. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, preletor Efigênia. Temos também a participação do preletor em grau sênior, Henrique Tsutomo Kubo. Muito obrigado, preletor Henrique, pela participação. Muito obrigado, Vitor, preletora Efigênia. Eu não vou apresentar a próxima preletora ainda, que ela não falou ainda, né? Mas você já apresenta ela já, para deixar ela não dar spoiler. Mas obrigado pela participação de todos, é uma alegria poder estar conversando com vocês aqui. Ainda mais falando sobre uma coisa que a gente usa o tempo todo, né? Que é o poder da palavra. Conscientemente ou não, a gente está o tempo todo usando. Então vai ser bem interessante essa nossa conversa. Muito obrigado pela participação e por todos estarem acompanhando a gente nesse momento. Muito obrigado.
Com certeza. E para completar esse time de ouro, nós temos também a participação da preletora em grau sênior, Sandra Hilda de Caires. Muito obrigado, preletora Sandra. Muito obrigada, é uma alegria enorme estar juntos com vocês, né? Aprendendo. E hoje, né, vamos aperfeiçoar mais no poder da palavra, né? Esse dom grandioso que todos nós temos. Muito obrigada pela oportunidade. E aí, preletores, como que vai funcionar a dinâmica do nosso programa de hoje? Nós temos preparadas algumas perguntas, são perguntas que têm de maior dúvida dos nossos adeptos, né? Nós elencamos algumas delas, e aí eu gostaria de jogar para os senhores, na nossa mesa aqui de debates, essas perguntas, e aí fiquem muito à vontade para formular as respostas, né? Caso alguém queira complementar a resposta do outro, fique também muito à vontade, ok? Podemos começar? Sim. Podemos. Então tá ótimo. Vamos lá. Falando sobre o poder da palavra, né, a primeira pergunta é a seguinte. A Seichonoye nos ensina que a palavra tem força criadora. Mas como assim? O que quer dizer isso? Realmente, né? Um dos primeiros ensinamentos que a gente vai aprendendo dentro da Seichonoye, além de acreditarmos piamente que todos nós somos filhos de Deus, o quanto a palavra tem força criadora, né? E isso, na verdade, se a gente for estudar pela história da humanidade, não é tão recente assim, né? Que desde o início já se falava, né, que Deus cria através do verbo, né? A fala, a palavra. Mas é importante, a gente vai estar discorrendo hoje durante essa nossa conversa aqui, mas a gente está falando simplesmente da palavra falada, né? Mas essa força da criação que nós temos com a manifestação da mente, através da palavra, vocês vão ver o quanto isso é importante e o quanto as palavras que a gente usa da forma correta, da maneira correta, pautados pelo ensinamento da Seichonoye, como a gente pode realmente transformar até ambientes, né? Como um elogio ou uma crítica pode transformar uma roda de conversa de uma hora para outra, né? E isso a gente pode, sentindo essas diferenças na forma correta de estar utilizando esse dom que Deus nos deu, né, de utilizar a palavra da forma correta, né? A gente pode promover a paz através de uma palavra bendita, ou pode provocar um grande distúrbio, né, com uma palavra mal colocada no momento inoportuno, né? Então, acho que dentro desse nosso contexto hoje, a gente vai poder conversar bastante sobre isso, esclarecer como no dia a dia você deve utilizar da melhor forma possível esse dom que Deus nos deu, né? Dessa situação de poder criar e transformar ambientes e situações simplesmente com o uso correto do poder controlado da palavra, né? Então, preletor Henrique, lembrando que antes da gente proferir a palavra, ela está no nosso pensamento, Sim. né? Então, daí que vem a importância da autoanálise, da gente estar sempre prestando atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, porque a primeira coisa que vem é o pensamento, né? E esse realmente tem força criadora para tudo, né? Então, é sempre importante esse autoanálise para a gente estar sempre ligada nos nossos pensamentos e palavras. O preletor Henrique comentou, né, que a palavra ela pode ser expressada através da fala, né? Uhum. Mas talvez existam outras formas, então. E aí a outra pergunta é a seguinte, né? O poder da palavra somente pode ser expressado através de palavras faladas? Acho que não, porque eu já peguei aí uns fiozinhos de meada aí, né? Mas, e aí vem a seguinte pergunta, né? Existe alguma outra forma de expressão da palavra? Bem, então agora essa daí eu vou responder. À vontade. Eles já nos deram as dicas, né? Olha aqui, falaram sobre o pensamento, Sim. né? O pensamento importante, a palavra expressada, né? Oralmente. A nossa fisionomia também é uma palavra, né? Olha só, a gente vai, quando a gente entrei na Seichonoye, falava cara de maracujá mocho, né? Aquela pessoa triste e tudo, né? E a gente vai se transformando, né? Muitas expressões que falam até que o corpo fala, né? O corpo corpo fala, né? fala, O corpo fala também. Então, tudo isso é uma forma de palavra que a Seichonoye nos diz, né? Então, vale a pena, como a preletora Efigênia falou, né? De analisarmos, né? Como que está o nosso rosto, né? Nossa fisionomia. Será que nós estamos com aquela fisionomia sombria, triste o tempo todo? Até fazer... Senho franzido, Exatamente. Né? Prestar atenção. O Sagrado Mestre fala, né? Para observarmos no espelho, né?
para analisar o nosso rosto, né? De repente está com o rosto muito, né, fechado e tudo. Então, mudar isso daí. Tem como mudar, viu, gente? Não nasci assim, vou ficar assim, não. Podemos mudar, né, a nossa fisionomia, né? Podemos também mudar as palavras, os nossos pensamentos, né? E aí, hoje, né, no decorrer aí desse diálogo, nós vamos aprender todas essas dicas de como transformar isso, né, e criar um destino feliz. Falando também da importância da palavra escrita, né? Que todas as leis do país estão ali bem detalhadas. Se você vai comprar uma casa, você não vai comprar só na boca, você quer ali tudo escrito, tudo, o contrato certinho para não haver depois discórdia e tudo isso. Então, a palavra escrita também faz muita diferença, né? E aqui os livros da Seichonoye, né? Que temos uma vasta biblioteca, mais de 400 títulos que podem ser ali usados e você une os dois ali. O pensamento, a palavra, vai jogando no seu subconsciente, aquilo vai penetrando e é assim que a gente caminha, né? Estudando, ouvindo e se transformando, né? É transformação. A gente pode considerar também as atitudes, os atos, como exercício também do poder da palavra? Ah, com certeza, né? A forma como nós nos expressamos. O Deus é tão perfeito que deu todos esses dons para a gente expressar de uma vez só, né? Pode pensar, pode falar, pode expressar, pode escrever, né? Pode expressar num sorriso ou numa cara fechada, mas tem gente que fala que está feliz, mas está com uma cara que não quer dizer absolutamente isso, né? Nada daquilo lá, muito pelo contrário, às vezes, né? E às vezes, com certeza, essa questão da gente poder estar trabalhando esse contexto da palavra, a gente poder expressar das melhores formas possíveis, né? E até você já que está acompanhando a gente nesse momento, já que, não sei se tem um espelho ali perto, mas se não tem espelho, eu sei que você está com o celular na mão, já pega, dá uma olhada na câmera, qual é a sua expressão? Como é que está a sua expressão nesse momento? Você está feliz? Será que o seu rosto, a sua postura, o seu sentimento, o seu coração está sentindo essa real felicidade ou é aquele sentimento ainda vazio que tem que ser melhor trabalhado? Eu acho que isso, dentro do contexto da Seichonoye, a gente vai aprendendo a trabalhar isso, aquilo que nós sentimos, falamos, expressamos, né, das mais variadas formas, muitas vezes você não precisa dizer que está feliz em ver alguém, só de você ir lá e dar um abraço naquela pessoa, ou um olhar sincero, né, que fala que o olhar é o espelho da alma, né? Você olha, aquele olhar no fundo dos olhos, aquele abraço de urso, né, que o pessoal estrala as costelas tudo da gente, ali já expressa o quanto a pessoa está feliz com a gente, né? Ou um olhar vai dizer que talvez nem tanto, mas é aí que a gente vai começar a trabalhar, né, que a professora Ifigênia estava falando sobre o pensamento, sobre a mente, né, da gente poder estar expressando da melhor forma possível, inclusive através dos nossos atos, né? O pessoal costuma falar muito do aperto de mão também, né? Tem aquele aperto de mão que é o firme, convicto, né? E tem aquela coisa que é meio sem gracinha, assim, só com a pontinha do dedo, assim, pega, mas não quer pegar, né? Tem aquela coisa meio estranha. Então, isso demonstra qual é o nosso real sentimento. E às vezes acontece isso até involuntariamente, né? A pessoa não está prestando atenção nos sentimentos e a como ela está conduzindo isso. E aí que entra o ensinamento da Seichonoye, né? Usando um pouco alguma referência biográfica aqui da Seichonoye, no livro dos jovens, né? No capítulo 3, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala sobre exercitar o poder da palavra, né? O capítulo vai falar todo sobre isso. Mas só como um exemplo, né? Nas primeiras linhas desse capítulo ele já coloca: existe um dom que, embora valiosíssimo, muitas pessoas costumam esquecer que o possuem e não se empenham nem um pouco em aprimorá-lo. É o dom da palavra, o poder da palavra. Se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão e firmeza as nossas ideias, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode-se dizer que estamos destituídos da mais poderosa arma desta vida. E o mestre coloca muito também, né, que as palavras também, manifestadas em forma de oração, né, as palavras também são uma forma de oração. Se nós oramos direitinho, né, faz o pedido certo, né, as coisas realmente vão acontecer. Mas muitas vezes nós temos um desejo, um sonho, né, algo que nós queremos concretizar,
mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa expressão, a nossa palavra está conduzindo exatamente para o lado oposto àquilo lá. Então, isso é importante a gente poder, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso também, de como usar essa palavra corretamente, inclusive dentro de uma oração, e entender um pouco mais o que é oração, né? E como foi falado aqui a palavra em forma de oração, né? Todos aqui que conhecemos a Seichonoye, que frequentamos, nas reuniões tem aquelas palavras afirmativas, né? Então, para quê? Para a gente se conscientizar e para fazermos em casa também. Então, se você, ao acordar, fala, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, com aquela força, com aquela convicção, com certeza será um grande dia, né? E assim para todas as coisas, temos palavras, sou alegre, sou feliz. Quanto mais tristes, com mais problemas tivermos, mais a gente tem que falar essas palavras, né? Para elas se entrarem no nosso subconsciente, se afirmarem ali e para que as coisas deem certo, né? Então, é um modo também que a Seichonoye ensina de logo de manhã você já mentalizar coisas boas, falar palavras positivas e qualquer coisa que aconteça durante o dia, negativa ou positiva, não faz mal, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Tá com esse mantra na mente, né? Para as coisas realmente ficarem diferentes, né? Realmente, né? Nós podemos comparar as palavras como sementes, né? Nós somos semeadores, né? Então, assim, se até no passado, instantes que passaram aí, nós analisamos e percebemos que as nossas palavras eram de forma errônea, negativa, então chegou a hora, agora é a hora. Seichonoye sempre fala, agora é a hora. Então, a partir de agora, proferirmos palavras alegres, felizes, otimistas, com relação a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor, as situações e tudo, né? Coisas boas virão com certeza, né? A palavra afirmar a palavra, né? Frases, né? Coisas boas virão com certeza, coisas boas virão com certeza. O Sagrado Mestre nos ensina que antes de dormirmos, ao acordar, a qualquer momento, né? Repetimos, porque aquilo com certeza dá certo, né? E porque também este mundo que vivemos é um mundo onde atraímos aquilo que é semelhante. Então, se eu falo coisas boas virão com certeza, eu vou repetindo e aquilo vai adentrando no meu subconsciente, pela lei de atração dos semelhantes, eu também vou atrair aquilo que é igual. Então, vamos proferir palavras positivas. A Seichonoye é tão maravilhosa que não interessa o passado, né? O que interessa é o agora, hoje. Seja o que for que você tenha falado, comece agora, né? A cuidar da sua mente, das suas palavras, que com certeza um futuro brilhante virá. E as sementinhas com certeza germinarão e crescerão, né? É um exercício, né? É um condicionamento diário, né? Sim. As palavras de convicção, né? E a senhora lembrou bem, né, doutora Efigênia? A Seichonoye nos traz isso, né? Já as palavras de convicção, desde o primeiro momento que nós entramos num núcleo, numa associação local, numa regional, né? Sempre recebemos o boa tarde, bom dia, boa noite, muito obrigado. Pois né? Que bom que você veio, né? Me fez lembrar até um exercício que eu faço com as minhas crianças, né? Tenho 2 meninas e toda vez que as oportunidades que eu tenho de levar elas para a escola, né? Minha esposa também faz isso, né? Ela que geralmente leva mais, né? Mas às vezes que eu tenho a oportunidade, nós fazemos a nossa oração e depois cada um faz um exercício de 10 palavras de convicção, né? Então, aí começa lá, sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou próspero, sou gentil, sou carismático, né? Sou bondoso, né? E aí termina, porque sou filho de Deus, né? E aí é um barato, eu tenho uma das minhas meninas tem 9 anos, a outra tem 12, né? E no começo, por isso que eu falei que é um exercício, né? Porque no começo essas 10 palavrinhas não saem. Custa sair, né? Custa sair, né? Mas depois vai no embalo só, né? Então O preletor está de parabéns, realmente porque um a exercício. criança criada com elogio, né? Palavras de amor e elogio, nossa, só sucesso. Mas não fala mais nada não sobre isso não, porque nós temos uma pergunta específica sobre isso, meus amigos e amigas.
Meus amigos e amigas, também fazendo uma correlação com o que o preletor Henrique e a preletora Efigênia comentaram, né? A preletora Efigênia falou que nós temos um vasto compêndio literário na Seichonoye. O preletor Henrique já citou o livro dos jovens agora aqui, né? E para você que está em casa, no trabalho, no meio de transporte, né? Se quiser adquirir uma obra, uma literatura da Seichonoye para se aprofundar, né, neste tema e em diversos outros, vocês podem fazer isso aí do conforto da onde estejam, tá? Basta acessar o site livraria.sni.org.br. E aí vocês vão ser direcionados para uma plataforma e ali vão ter todas as literaturas, os livros da Seichonoye. Fica a dica. Continuando, né? Nós comentamos, né? E acho que até mais para reforçar, porque os senhores já citaram um pouquinho sobre isso, né? Nós temos uma pergunta de como as palavras que usamos no dia a dia podem influenciar nossas relações do cotidiano, na nossa vida cotidiana, né? Qual que é o poder, a intensidade, né, dessa relação, né, entre as palavras que eu uso e o meu dia, né? Então, como que vai ser o meu dia, né? Então, a Seichonoye fala muito de vibração, né? Então, o som que a gente emite, a palavra que a gente emite, tem aquela vibração. E o que acontece? Que a gente aprende também uma lei mental que semelhante atrai semelhante. Então, as vibrações ali que eu emanar, vêm para mim aquelas vibrações e se forem boas, ótimo. Se forem vibrações negativas, também eu vou ter que arcar com isso, né? Então, o mundo todo é uma vibração. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, estar sempre atento para emitir coisas boas, né? Então, isso influi na minha vida, na minha família, nas pessoas ao redor. Se eu estou no ônibus ou num lugar com muita gente, você emanando ali quanta luz, quantos filhos de Deus, faz toda a diferença, né? Inclusive, nós fazemos também a oração pela paz mundial, né? Que emitimos vibração de luz e de paz para toda a humanidade. Como a preletora Sandra tinha comentado agora há pouco, as palavras são sementes, né? Só que fazendo um paralelo aí entre as sementes que a gente está acostumado a perceber, ver, comprar e por aí, né? As sementes ruins, elas não germinam, somente as boas, né? Mas as palavras, a semente da palavra, muitas vezes você planta uma sementinha podre e ela vai germinar. Então a gente tem que tomar cuidado com as sementes que você quer plantar na sua horta, né? Qual é o jardim que você quer ver dentro da sua vida, né? Um jardim cheio de urtigas e urticárias ali, aquela coisa toda espinhenta, ou algo mais florido, mais suave, mais perfeito, expressando a beleza. Então, quando nós, por exemplo, você está indo para o trabalho, se a sua vibração mental, as palavras que você está vibrando, expressando, não transmitem a alegria, felicidade por você estar indo para aquele local de trabalho, reclamando mentalmente do chefe, dos colegas de trabalho, daquele lugar, nossa, aquele lugar é insalubre, isso, aquilo, só vendo as coisas negativas, é assim exatamente como aquele ambiente vai se refletir, ele vai se transformar, porque você está usando o seu poder da palavra para construir um ambiente pesado, negativo, onde um concorre com o outro, um compete com o outro, né? Um querendo puxar o tapete do outro o tempo todo. Agora, se você começa a trabalhar a sua mente, as suas palavras, os seus sentimentos, de maneira que você perceba aquele lugar como um ambiente frequentado por filhos de Deus, pessoas alegres, felizes, que manifestam o seu Filho de Deus, começa a manifestar a sua gratidão em relação àquele trabalho, através das suas atitudes, esse ambiente ele vai começar a se tornar mais leve. Portas vão começar a se abrir para você através dessa sua mudança de postura mental, a postura como você expressa os seus sentimentos, as suas palavras dentro do seu trabalho. Quando você começa a manifestar mais gratidão em relação àquilo, de todas as formas, falando, pensando, sentindo e vivenciando aquilo dentro do seu dia a dia, essas sementes sim, elas vão germinar, vão fazer com que aquele ambiente que era extremamente desgastante comece a se transformar num ambiente de luz, onde as pessoas realmente convivam em harmonia e as coisas vão começar a se ajeitar no seu devido lugar. Então essa questão da palavra ela é tão importante que ela vai transformar o ambiente para onde você está indo até agora mesmo. Se você já começar a vibrar o ambiente com convicção de que ali só vivem e convivem
filhos de Deus, esse seu ambiente de trabalho familiar, ou onde é que você esteja, ele vai começar a ser transformado a partir da fé que você imprime em cima dessas suas palavras, né? E complementando, olha só, olha que lindo essa mensagem do professor Seiichi Taniguchi, do livro Mensagens de Amor e Sabedoria. Ele diz assim, o seguinte: as palavras positivas possuem o poder de gerar a felicidade e de recuperar a saúde. Portanto, utilizemos sempre boas palavras positivas e tornemos radioso o nosso lar. Com a expressão fisionômica, também é palavra, procuramos estar sempre sorridentes, né? Então, olha só, complementando tudo aquilo que falamos, né? Então, assim, é no dia a dia, é o treino, né? Se de repente não temos aquela fisionomia carregada assim, né? Carrancuda, vamos treinar. Nós temos o treino do riso, né? Então, nós treinamos nas nossas academias, né, de treinamento espiritual da Seichonoye, nas associações locais, em casa, vamos treinar. E aí, quando a situação estiver mais difícil, é aí que temos que treinar mais, né? E aí, com esse treino, nosso pensamento vai mudando, nossa fisionomia, o ambiente também vai mudando, né? Quem não gosta de estar perto, né, de pessoas sorridentes, maravilhosas, né? Então, o sorriso, né, ele é uma luz que ilumina e nos favorece tanto a nossa saúde, bem-estar, promove, né, as pessoas e tudo, captamos boas ideias, então nós vamos estar fazendo, né, do nosso ambiente um ambiente prazeroso, feliz de estar, né, trabalhando, né, com a família e tudo, né? Então é importante, né, fazermos o treinamento, tudo é treino, né? Com certeza. Então, como a preletora Sandra falou, o riso é o maior tônico que existe na natureza, né? E que nos é dado de graça, né? Basta sorrir para mudar o ambiente e tudo mais. E falando em mudança, em transformação, uma coisa que eu acho bem importante são as revistas e o preceito diário, né? Então, um preceito numa parede, ali não é mais uma parede. Tem tantas coisas bonitas ali, né? Então, a pessoa, ao virar aquilo, pode ser você, pode ser qualquer membro da família, vai estar se alimentando daquelas palavras maravilhosas, né? Então, num escritório, numa coisa que tem uma revista da Seichonoye, né? Num consultório médico, nossa, as pessoas pegam ali, começam a ver e ficam muito felizes, satisfeitas. Então, essa palavra também, escrita, ela transforma muito, né? E eu acho que o jeito que mais a Seichonoye é conhecida e fora é pelos preceitos e pela revista, né? Não tem quem não se lembre do Acendedor. E hoje temos a Mulher Feliz, o Mundo Ideal e a Fonte de Luz, né? Que só tem palavras ali fantásticas, que levanta qualquer pessoa e que não tem idade, todos podem beber naquela fonte, né? Muito interessante. Isso me fez me lembrar uma história que foi bem interessante. A Pretora Ifigênia estava falando dos preceitos, né, das palavras de luz. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, uma época, que eu não ia todos os dias para o escritório. Daí ia uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, até a cada 20 dias, às vezes, que dependendo da situação, estava nos clientes, né? Mas era interessante que toda vez que eu chegava no escritório, e eu chegava cedo, a gente chegava às 6 horas, 6 e pouco, já estava entrando lá no escritório, né? Por causa de rodízio, essas coisas que tem aqui em São Paulo, né? E sempre estava no dia certo. Falei, como assim, né? Não faz um mês que eu voltei aqui, já faz tempo. E todas as vezes estava virado sempre no dia certinho. Aí um belo dia eu recebi uma proposta para trocar de trabalho, tudo. Aceitei, estava arrumando as minhas coisas ali. Aí veio uma mocinha, que era a moça que fazia a limpeza do escritório, bem cedinho, né? E ela veio conversar, seu Henrique, eu fiquei sabendo que você vai sair, né? É verdade, sim. Falei, que pena, né? Falei, por quê? Aqui, eu adoro quando o senhor vem aqui, mas esse calendário que você tem na mesa, todo dia eu ficava virando aqui. Falei, então era você que ficava virando o meu calendário, né? Você gosta dessas palavras? Eu falei, nossa, adoro. Elas fazem, igual a Pretora Ifigênia citou agora, elas fazem o meu dia começar melhor, né? E eu começo muito cedo, então eu já vim aqui, a primeira coisa que eu vi era
olhar o que estava escrito na sua folhinha, No né? dia. E no dia certo, isso me faz muito feliz. Falei, então, quer saber? Toma, já deixei para ela, pode levar para tua casa, né? Leva de presente, né? E continue fazendo, lendo, faça as orações certas. E ela comentava isso, né? E achava bem interessante. Toda vez que chegava, ela falava, caramba, já tá no dia de novo, já tá virado. Acho que tem algum anjo virando aqui para mim, né? Porque às vezes a gente esquece, né? No correria, mas estava sempre lá. E realmente, isso que a professora Efigênia comentou agora, sobre a energia que aquelas palavras estão impressas ali, né? Você olha assim, é um calendário, né? Basicamente falando, é um calendário. Mas as palavras, né? A energia que vibra através Não é uma daquelas simples palavras, matéria, né? né? Não é Uma mais um calendário, mas está profunda. trazendo luz, está trazendo um alento para o coração das pessoas, né? Sim. Então, aprendi que sorriso, palavras positivas são coisas que, né, são elementos ali que nós precisamos nos exercitar e são contagiantes, né? Com certeza. Precisamos exercitar. Mas eu vou pôr uma pimentinha agora na próxima pergunta, né? Nós falamos sobre as palavras positivas. Entendi perfeitamente o quão construtivas elas são. Agora a próxima pergunta, né? Quando, em momentos de raiva, dor ou angústia, exercemos o poder da palavra de forma negativa, qual que é a repercussão disso a mim e ao meio à minha volta? Né? Eu gosto de uma pimenta nas coisas, então... Agora falar da questão da palavra, né? Mas sendo usada de uma forma negativa, né? Em algum momento de alguma discussão, alguma desavença, Sim. algum insucesso, uma frustração, né? Como que é esse comportamento? Né? Fazer como o mestre falava, né? Às vezes você tem aquela carga negativa, mas no mesmo instante você já vira para o positivo, né? Porque com certeza contamina todo o ambiente. Às vezes a gente viu aí nessa polarização de política, famílias brigam, uma confusão danada, né? Então, palavra negativa, realmente a gente faz, porque estamos aqui em treinamento, né? Não somos perfeitos, mas a gente já pede desculpa, já percebe que pisou na bola, principalmente as pessoas da Seichonoye, né? Uma coisinha que você faz errado, na mesma hora você percebe ali, já vira a mente, já toma as atitudes, né? Me perdoe, eu estava errado, eu não pensei. Então, a pessoa também que fala, olha, me desculpe, me perdoa, nossa, não tem como não ser perdoado, né? E até numa batida de carro, que eu entrei, dei um totozinho atrás do carro da frente, o motorista saiu furioso. Eu, me perdoa, eu não vi, foi sem querer, o cara desmontou, assim. Então, a gente sempre com delicadeza, com amor no coração, a gente consegue bem mais fácil virar as coisas, né? E fazer daqui um mundo mais ideal para viver, mais gostoso para se viver. Mas é isso, é errar e voltar rapidamente. E vocês, o que fazem? Eu acho interessante isso, né? Porque, na verdade, esses rompantes acontecem com os sentimentos que a gente guarda dentro do nosso subconsciente também, né? O hábito que nós guardamos de palavras negativas. Normalmente, pessoas são muito explosivas, assim, constantemente elas vibram dessa forma, né? Então, elas acabam explodindo dessa maneira. A gente estava falando aqui de treino do riso, palavras de autoafirmação, de elogio, palavras positivas, de oração. Quando a gente conduz a vida de uma maneira que a gente construa dentro do nosso hábito palavras positivas, esses rompantes que podem provocar grandes desastres aí, né, nível pessoal e até globais, aí, dependendo de quem fala, né, e de quem responde ou como responde. Se nós trabalhamos a nossa mente de uma forma que a conduzir, a sempre estar usando o lado bom, o lado positivo, palavras de elogio e tudo mais, esses rompantes que costumam acontecer, né, isso eu já vi muitas pessoas que... Você também deve ter conhecido muita gente que vivia de mau humor, tendo problema, brigava com Deus e o mundo e mais um pouco se deixar, né? Mas quando começa a utilizar e entender corretamente o poder da palavra, o poder do elogio, o poder do perdão, o poder da gratidão, aquele comportamento vai mudando.
Tem um amigo meu que ele é grandão, assim, tem quase 2 metros de altura, barbudo, todo tatuado, assim, né? Quem olha para ele, assim, olhava para ele, né, no início, falava, rapaz, isso daí não pode mexer com ele não, né? O cara mal-humorado, assim, carrancudo. E ele começou a participar com a gente de estudos e práticas da Seichonoye e da meditação Shinsokan. E ele era daqueles motoristas todo estouradinho, todo nervosinho, né? Se chegasse na traseira dele, já ficava nervoso. Se ultrapassasse, então, meu Deus, sai da frente. E diz que teve um dia, já depois de um tempo de participando com a gente na Seichonoye, né? Até quem indicou ele para vir para a Seichonoye foi o presidente do motoclube, que ele faz parte de um motoclube, né? Aí o presidente do motoclube falou, rapaz, você tem que ir na Seichonoye, né? O que é negócio de Seichonoye, esse negócio aí, né? Não, vai lá, procura, tá aqui o endereço, vai lá procurar o pessoal lá e começa a frequentar, né? O presidente do motoclube, que é um adepto só, né? E aí ele foi lá, eu nem sei lá onde é que tem Seichonoye aqui, né, nessa cidade. E aí, quando ele percebeu a gráfica onde ele mandava produzir os materiais da empresa dele, exatamente na rua da Seichonoye, na cidade onde eu moro. E ele falou, tem aqui. Aí e passou bem no dia que ele passou, à noite tinha a reunião, e ele apareceu lá. Aí ele começou a frequentar, bem questionador, né, perguntando, falou, mas como é que é esse negócio? Uma das coisas que ele começou perguntando foi palavra, comportamento, pensamento. Aí disse que um dia ele estava na estrada, ele, a esposa, os 2 filhos, ele vindo na faixa da esquerda, na velocidade normal, assim, sem correr nem nada. Aí veio um carro por trás, dando farol para ele, piscando. Né? Queria passar já de longe. Aí ele pegou, deu a seta para a direita, saiu da frente dele, o carro passou, ele voltou para a esquerda e disse que ele pensou, poxa, ele deve estar com pressa, tomara que ele chegue bem no destino dele. Só que ele não pensou somente, ele verbalizou isso. Aí quando ele se deu conta, estava a esposa dele, os filhos olhando para a cara dele assim, pai, tá tudo bem? Tá tudo bem. Por quê? Não, é que você acabou de falar aqui para um cara que te deu farol, encostou na sua traseira, você saiu para a direita, voltou e ainda falou assim, tomara que ele chegue bem no destino dele. O que essa Seichonoye tá fazendo com você, velho? Né? Que os filhos falando. Falei, mesmo? Eu falei isso? Falou, falou. Falei, o negócio funciona mesmo, rapaz? E ele falando, né? E aí, uma mudança de comportamento. E a fisionomia dele mesmo mudou. E ele admitiu, falou, em outros tempos, com certeza, aquilo teria virado uma bela de uma perseguição na estrada. Pois é, né? Então, mas é justamente isso, essa mudança desse treino, né, que a doutora Sandra estava falando, da gente usar isso, e isso vai se transformando. Aí, aquela negatividade que foi armazenada durante tanto tempo dentro de um subconsciente, ela vai ser anulada por essas questões positivas da oração, da mentalização, da prática da meditação Shinsokan. Inclusive, você que está assistindo, ouvindo a gente, quiser aprender um pouco mais sobre a prática da meditação Shinsokan, pode procurar aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Temos muitas literaturas falando sobre essa prática, inclusive também nas revistas nós temos esses roteiros, né? Para você que ainda não conhece, vai lá, aprende a praticar a meditação e isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, né? Perfeito, perfeito. E me fez lembrar agora, pegando o gancho, Preletor Henrique, se você que está em casa é como amigo do Preletor Henrique e não sabe aonde encontrar um núcleo, uma associação local da Seichonoye, é algo muito simples também. Pode fazer essa procura no conforto do seu lar. É só acessar sni.org.br/onde encontrar. Ali vocês vão ver, né, um hall dos endereços de todos os núcleos, associações locais, regionais da Seichonoye mais próximas da sua casa. Continuando, vamos lá. Agora vamos falar de um tema interessante. A preletora Ifigênia começou aquela hora, eu falei, para, né? Mas não se prolongue, né, com isso, né? Que é sobre o papel realmente da educação, né? Dos jovens, dos filhos, né? E aí tem uma pergunta que é a seguinte: qual que é o papel das palavras no processo de educação e formação do caráter e do destino das crianças e dos jovens? Qual que é o papel do poder da palavra? Né? As palavras de elogio, o amor, que vão ali. A Seichonoye tem também a pedagogia da Seichonoye, né? Que fala que a criança cresce no rumo que ela é elogiada.
Então, se você fala, você é um bom filho, você ajuda a mamãe, ele vai querer agradar cada vez mais os pais e vai seguir naquela linha, né? Então, sempre palavras de elogio, na lição, em tudo, tem que corrigir o que está errado? Tem. A gente faz isso também, mas de forma condizente com a idade, com tudo isso, né? Então, na educação tem o sal e o açúcar. Tem que saber dosar ali e tudo isso com o poder da palavra, né? Sempre elogiar, sempre... Nossa, que a criança cresce mesmo, que depois vai ser um grande cidadão, sabe? Para o país, para o mundo, para a sociedade. Aonde ele estiver, ele vai saber se comportar. Então, isso daí é muito importante também com os jovens da Seichonoye, né? E aproveitar falar da 70ª festança que vamos ter agora, no final de julho, né? Que quantos jovens ali vão ser encaminhados, vai ser plantada uma sementinha ali e que eles se tornarão grandes personalidades, né? Com certeza isso acontece, né? A convenção está chegando aí, né? A convenção nacional está chegando, né? Estaremos todos, né? Convenção certeza. dos A jovens. Seichonoye, inclusive, ensina, né? Da que Seichonoye do Brasil. o que a senhora comentou agora, né? O elogio é o fermento da vida, né? Sim, Eu sim. vejo até para muitos jovens, né? Às vezes tem muitos jovens que às vezes estão naquele momento de decisão, né? Do rumo a seguir, vestibular e prova e escolha de profissão, né? E às vezes enveredam por usar o poder da palavra de forma negativa, né? Como os senhores comentaram, né? E às vezes tem um desalento, uma dificuldade de ver como que eu vou me projetar, aqui que eu vou, no meu trabalho, minha coisa. E a Seichonoye orienta direitinho, né? Então, para os jovens, para os juvenis, para as crianças, faz toda a diferença você participar desses times aí, que para o futuro deles será grandioso. Perfeito. Então, a palavra ela tem força, ela tem poder, ela cria. Né? Na Seichonoye nós temos o diário de elogio. Olha só. Esse é tudo, né? Isso daqui, olha, não é só para a criança. Todo ser humano, ele possui 5 desejos, né? De ser amado, de ser reconhecido, elogiado, ser útil e ser livre. O elogio, ele transforma, né? Transforma. Quando um pai, uma mãe, um professor, né, as pessoas que estão ao redor de uma criança começa a utilizar palavras de forma negativa, a criança ela aceita, porque o homem, né, somos aquilo que acreditamos ser. Se o pai e a mãe, na Seichonoye, aprendemos, né, e os pais elogiam, com certeza você, né, Victor? Sim, e sim. vocês também, né, com criança. Se elogiar uma criança, você é filho de Deus, você é saudável, você é perfeito, eu confio em você, né? Vai, você aprende consegue. tudo. Então, começar a utilizar esse poder da palavra, a criança, ela acredita e ela que vai manifestando essa capacidade infinita, porque todos nós temos capacidade infinita. E o elogio também. Só que não é só com criança. Adulto também, seja a esposa, o esposo, o pai, a mãe, todo mundo gosta de receber elogios, né? Verdade. Então, precisamos. E aí, nesse diário de elogio, nós podemos, mesmo que ainda não esteja manifestado, não é elogiar por elogiar. Ah, eu vou fingir. Não, porque a mente também se comunica e o outro percebe isso. Mas é elogiar de forma sincera, escrevendo lá, né? De repente, eu vou elogiar meu filho, mas que qualidade. Então, procure olhar atentamente aquilo que ele faz, seus talentos, né? A sua personalidade, você vai encontrar. Vai escrever é treino, né? Primeira vez é um elogio, no outro dia 2, 3, e aí vai aparecendo. E conforme nós vamos escrevendo, né? Conforme cresce assim será, aquilo vai estar manifestando em nossa vida. Então, né? Quem quiser adquirir o diário de elogio, né, procure na livraria, né, .sni.org.br e comece a fazer agora. E uma dica, né, fazer o diário de elogio e presentear, né? Já pensou que presente lindo e maravilhoso de ler ali, né, quantos elogios? Porque às vezes as pessoas vão elogiar e na Seichonoye nós temos isso, né? A gente vem para cá,
começa a fazer, ajudar, e a pessoa começa a elogiar. Você fala, nossa, eu tenho essa qualidade. E aí a gente Nem sabia. Nem sabia, né? E aí aquilo começa a manifestar. Então é importante o diário de elogio também, né? Com a criança, com o jovem, né? Seja o diário de elogio, né? Vou fazer faculdade, prestar o Enem, qualquer outra coisa. Vai escrevendo como se aquilo já tivesse concretizado, né? Sou filho de Deus, eu sou inteligente, sou capaz, tudo eu posso, tudo eu consigo, né? Já só tenho êxitos na minha vida e assim isso vai manifestando, né? De forma natural. E sobre o diário de elogios que a preletora Sandra trouxe, nossa senhora. Então a Seichonoye faz bem essa distinção de imagem verdadeira e fenômeno, né? Imagem verdadeira é aquilo que realmente é, que não muda, a essência que nós temos. E na contracapa desse diário de elogios tem uma explicação. Sim. Então, você fazendo ali o diário de elogios, você está vendo a imagem verdadeira da pessoa. O que a Seichonoye tanto fala, né, para a gente cancelar o fenômeno, está manifestado, mas não existe realmente. O que existe é a imagem verdadeira. Então, isso também é um treino para você ver a imagem verdadeira das pessoas. É fantástico o diário de elogios, muito bom. E dentro da pedagogia da Seichonoye, a gente usa muito a expressão educação para formar gênios, né? Gênios. E essa educação nada mais é do que você está constantemente vendo a parte positiva e elogiando as crianças, né? Incentivando as crianças. E isso vai estimulando cada vez mais a manifestação daquele gênio que toda criança tem, que todo filho de Deus tem. E a gente vai extraindo essa capacidade, extraindo os dons que ela vai tendo, e isso vai formando um adulto, um filho de Deus adulto, pronto para qualquer problema ou adversidade. Né? Ele vai conseguir, não vai ter aqueles problemas de autoestima ou de complexo de inferioridade, que eu sou fraco, sou feio, sou pobre, sou sei lá o quê, né? Mas se a gente trabalha isso desde pequeno com essas crianças, isso vai manifestando cada vez mais aquela perfeição do Filho de Deus, né? Afinal de contas, Deus criou o mundo e olhou que tudo estava muito bom, e a gente faz parte desse tudo estava muito bom, né? E a gente vai manifestando isso, extraindo isso dessas crianças, simplesmente com esse dom de expressar o elogio e fazer com que ela reconheça aquilo como real, né? E fazendo com que aquilo vá se manifestando e vai sendo construído constantemente. E isso vai, você é inteligente, você é dócil, como você é prestativo, como você faz bem as suas tarefas, e isso, aquilo. A gente vai buscando formas de elogiar, e isso vai neutralizar, sabe o quê? Lá no futuro, os rompantes que a gente falou, de palavras mal colocadas em momentos infelizes, e aquilo simplesmente não vai acontecer, porque dentro daquela criança, dentro daquele ser que está sendo desenvolvido naquele lar, não existem esse tipo de sentimentos. Então ela não vai conseguir concretizar essas questões negativas através do poder da palavra que ela tem. Então essa questão da educação, de criar gênios, você pode procurar na literatura, né, no Educação do Filho de Deus, Pedagogia da Seichonoye, tem uma série de literaturas que você pode estar conduzindo isso, inclusive dentro das literaturas infantis mesmo, temos muitos livros direcionados para crianças, né, uma literatura infantil, na forma de você poder estar ali fazendo uma contação de história para aquela criançada, e você vai ensinando e direcionando a mente, a conduta e a vida daquelas crianças, desde quando elas conseguirem, e você achar desde a intrauterina, né? Exatamente. A gente já vai falando, né? Descobriu que já está lá, né? Já tem um Filho de Deus ali dentro, já vai, sabe, vai reconhecendo, já vai elogiando, você é muito amado, você é muito amada, você é perfeito, você é inteligente, como amamos você, já vai desde o momento que descobriu que tem um Filho de Deus alojado naquele ventre, já vai fazendo isso. E isso vai fazer com que um Filho de Deus realmente seja manifestado das melhores formas que a gente conseguir imaginar. Né? E uma coisa interessante é o seguinte, que de repente, quando era criança, no passado, ninguém fazia isso, né? Era muita crítica, julgamento. Então, agora é a hora, né? Como aprendemos. Então, nós podemos, a partir de agora, né, como aprendemos sobre o poder da palavra, o elogio, se autoelogiar também. Sim. Né? É importante o autoelogio, né? Então, faça um diário de elogio, se olhar no espelho, se elogiar, né? E aí nós vamos adquirindo autoconfiança e a vida vai se transformando, né? Então, isso é importante também.
Boa lembrança, preletora Sandra. O autoelogio, né? Como é Sim. importante, né? No dia a dia, né? É isso aí. Preletores, por incrível que pareça, nós estamos já nos encaminhando para a reta final do nosso programa Diálogos de hoje. Né? E para isso, o que eu gostaria de fazer agora? Eu vou fazer uma última pergunta. Tá? Essa pergunta seria para os três. Tá? E aí, nessa resposta a essa pergunta, né, já gostaria que fizessem as considerações finais, os agradecimentos finais. Pode ser? Tá? Pode. Posso começar com a senhora, preletora Efigênia? Pode. A pergunta é a mesma, tá? Então, que dicas de sucessos vocês podem passar para o nosso público que tracem um destino, para traçar um destino maravilhoso e abençoado, fazendo bom uso do poder da palavra? Então, acabamos de falar do elogio, né? O elogio deve mesmo ser praticado para você, para os outros, em qualquer lugar que você esteja, né? Se tiver você está numa fila de um banco, se você falar, ai, que saia bonita essa, pronto. A pessoa já que estava carrancuda, ela já muda. Então, sempre palavras agradáveis, sempre tratar as pessoas com educação, com modos, como é o modo de viver da Seichonoye, né? Dar atenção para todas as pessoas, coisas e fatos. Saber ouvir, né? Escutar as pessoas, né? Se a pessoa vem falar com você, você ouça, deixa ela falar, ouça, depois dê a sua opinião, né? Então, é fundamental a Seichonoye para você ter uma vida feliz, alegre, para você ser solto, saber entregar as suas questões para Deus, né? Deus, eu não sei o que fazer, mas com certeza o Senhor sabe, né? Ter essa fé, essa confiança. Também a oração, né? É uma forma que a gente tem de se comunicar com Deus e fazer sempre a meditação Shinsokan, estar sempre ali sintonizada com o bem, com a imagem verdadeira. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Então, Perfeito. é isso. Muito obrigado, preletora Efigênia. Preletor Henrique. Acho que isso é um exercício que muita gente já faz, talvez até... Alguns fazem isso conscientemente, mas outros fazem isso involuntariamente, né? Se você quer ter um futuro brilhante, primeiro seja rodeado de pessoas que apoiem você nessa ideia, nessa construção, né? E você tem que acreditar nisso. Então, as palavras de autoelogio, né, de autorreconhecimento, porque lembra, você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, dotado de capacidade infinita e pronto, acabou, aceita, e é isso, sabe? Acreditando ou não, você é. Então, comece a trabalhar isso dentro de você. Use o poder dessas palavras, seja na forma de escritas. Tá passando, tenho que trabalhar melhor a minha autoestima. Então, coloca aí no seu espelho, sou bonito, sou feliz, né? Sou inteligente. E vai colocando essas palavras. Se você precisa fortalecer ainda mais, pega aqueles papelzinhos coloridos que você fica colando para tudo quanto é lugar, né? Vai colocando ali, né? E isso vai te lembrar constantemente de você expressar e manifestar esse sentimento a partir do seu Filho de Deus que existe dentro de você. E isso vai se tornar uma convicção. Isso vai fazer com que você atinja os seus objetivos, né? O pessoal fala muito daquele quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos não deixa de ser uma forma de manifestar o poder da palavra em forma de imagens, disso, daquilo. Quer concretizar sonhos? Coloca ali, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Vá construindo isso. E acompanhe isso através da sua fé, através da sua palavra de oração, através da sua convicção. Acredite fielmente, né? Todo mundo fala que Deus é fiel, então seja fiel a Deus, né? Se Deus é fiel a você, então seja fiel a Deus e acredite na sua condição de ser filho de Deus. Siga em frente. Manifeste palavras que contribuam para a construção não só do seu hoje, mas que a gente falou aqui, para que você possa construir e vivenciar uma vida maravilhosa e perfeita como todo filho de Deus merece. Então, trabalhe isso dentro de você. Isso é mais simples do que parece. Exige uma disciplina, exige um esforço, mas isso vai se comprovando no seu dia a dia. Você vai começar a sentir efeitos, muitas vezes até imediatos, simplesmente você mudar a sua postura na forma de você se reconhecer como filho de Deus. Eu não consigo fazer elogio, então fica repetindo, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, perfeito. E aí as coisas vão começar a surgir mais fluidamente, igual o Petro Vitor falou aqui das filhas, né? No comecinho, os 10 elogios
Demora, tem que ficar pensando. Mas faz parte, é porque a gente não está habituado a reconhecer essa qualidade. Então, comece a treinar isso e você vai ver que o seu futuro ele é brilhante, que você é um ser de luz, que você é um filho de Deus perfeito e você merece todas as coisas boas que o mundo puder te oferecer. Acredite e aceite isso de coração aberto. E comece a rir mais, tenha uma vida mais leve, ore mais, leia mais, acesse, né, as nossas atividades, né, na cidade onde você está, procure lá, né, o Pretor Vitor já falou, entra lá no nosso site, né, sni.org.br, procura uma localidade ou entre em contato com a gente e a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar a todos na forma de conduzir uma vida com base no poder que ela dá da palavra. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Sandra, por favor. Então, nós falamos aqui muito sobre o livro, né? A importância de ler, né? Então, assim, o que eu, né, sugiro que, né, vocês possam estar sempre com um livro, né? A leitura é maravilhosa. Os livros da Seitonê são, assim, tesouros, né? A Seitonê nos ensina que os livros são grandes amigos, aqueles amigos verdadeiros que vão nos extrair a nossa capacidade infinita. Então, nós temos uma infinidade de livros na Seitonê, né? Então, acesse a livraria Seitonê, né? Aí, direto de casa, né? Sem sair, não precisa sair, adquira os livros da Seitonê, porque os livros, ele vai trazer, fazer manifestar tudo de bom que existe de você, a sua capacidade infinita, o talento. Ele vai falar constantemente para você, né? Você é filho de Deus, você é perfeito, você consegue. A gente pega um livro da Seitonê, se de repente estamos passando por alguma dificuldade, ao abrir ali a gente vai ter resposta, né? Então, assim, leiam. Assinale ali, né, aquilo que mais toca em você, coloca num papelzinho para você sempre lembrar. Ali tem orações simples, né, e a gente pode carregar, ao invés de ficar horas e horas, né, gastando tempo com coisas desnecessárias. Então, vamos aproveitar para ler. Outra coisa também, esteja rodeado de pessoas maravilhosas, então venham para as atividades do Seitonê, né? Procure uma associação local, uma regional, um núcleo, né? Sempre que possível também, né? Venha para a academia, né, da Seitonê. No Brasil temos várias academias e com certeza a sua vida será transformada porque você veio ao mundo para ser feliz. Né? Então estamos esperando vocês, né? Venham para cá também. Eu gostaria de fazer um convite também para que as pessoas que estejam interessadas encontrem uma L perto da sua casa, um lugar onde se pratica Seitonê, né? Que lá fazemos práticas recitativas, que usamos o poder da palavra. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição e reino de Deus de infinita provisão. E temos também a prática da purificação da mente, que usamos a palavra escrita, né? Então, sejam todos bem-vindos, venham conhecer a Seitonê, vale muito a pena. Doutora Ifigênia, doutor Henrique, doutora Sandra, muito obrigado de coração pela participação nessa edição do programa Diálogos. Foi realmente algo engrandecedor. A você que está em casa, no trabalho, aonde quer que esteja, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha gostado desse programa, dessa edição. Como nossos preletores citaram, né? Não deixem de procurar um núcleo, uma associação local, né? Acompanhem os eventos da Seitonê, todas as atividades diárias que são desenvolvidas pela Seitonê. Lembrem daquele endereço sni.org.br/onde encontrar, que com certeza localizarão o núcleo mais próximo para que possam fazer, né, da Seitonê a sua vivência diária. E com certeza assim, guiar a vida aí para o caminho do sucesso, fazendo um bom uso do poder da palavra. Muito obrigado pela sua audiência e participação. E assim encerramos o programa Diálogos desta oportunidade. Muito obrigado, tenham um abençoado final de semana. Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados, quantos sonhos renasceram, quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro.
A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!